Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar um testemunho. Eu já andei contando esse testemunho por aí, mas eu quero deixar salvo aqui no YouTube. Eu morei fora da casa dos meus pais por 2 anos, assim, eu nunca tinha ficado longe dos meus pais. Mas durante os anos de 2016 e 2017, eu e minha irmã fomos morar em outro estado junto com os meus avós. E nesses 2 anos que eu estava lá, eu estava fazendo faculdade. O objetivo foi esse, eu tinha ido para ir lá cursar o curso de graduação que eu estava fazendo. Eu não terminei ele, mas isso é assunto para outro vídeo. E durante esses 2 anos eu tive muitos testemunhos da parte de Deus. Eu vi Deus trabalhando assim na minha vida em vários detalhes. E no segundo ano que eu estava lá, nós chegamos no primeiro dia, né, na sala de aula, para começar o segundo ano letivo, e todo mundo animado. E a coordenadora chegou na sala, trazendo a grade, os horários, e nós estudávamos aos sábados. A minha grade do meu curso teria aula aos sábados os 4 anos seguidos, assim, não tinha para onde correr. E ela chegou com o horário dos sábados também. Quando nós pegamos o horário dos sábados e olhamos que tinha aula no sábado, 7 horas da manhã, a gente desesperou. Não, eu não sei disfarçar, acho que todo mundo percebeu. Eu falei, não, mas não pode. Eu até cheguei a falar, né, pra coordenadora. Eu falei, não, mas não pode, porque eu saio da minha cidade, eu pego o ônibus, eu saio do meu ponto às 7 horas da manhã pra pegar o ônibus e chego aqui às 8. Eu andava 1 hora todo dia, mas eu tinha colegas de sala que andavam 2 horas, 2 horas e meia de ônibus todos os dias pra estar lá na universidade, no horário certo. Eu falei, não tem como. Se eu saio 7, as minhas colegas saem até mais cedo do que eu da manhã, então não dá. Não dá, e eu me desesperei, fiquei aflita, porque eu era CDF, gente. E não só pelo fato de eu ser CDF, mas eu tinha tanto medo de decepcionar os meus pais com nota baixa. E já pensou, eu ia perder uma aula o ano inteiro e na hora da prova? Como é que a gente ia se virar? Ninguém tinha condições de morar lá perto da universidade. A gente pegava ônibus, ninguém tinha condições. Era fora do comum e a gente já tava pagando a faculdade e o ônibus que a gente pagava o transporte. E eu ficava assim, meu Deus, não pode, isso é impossível. Nossa, eu fiquei tão desesperada. E eu tinha medo também de decepcionar Deus, porque eu vi que Deus estava me dando aquilo. Então, se eu pegasse tudo aquilo e levasse de qualquer jeito, era como se eu não ligasse para aquilo que Deus estava me dando, sabe? E eu falei, não, meu Deus do céu, eu não posso perder a aula, eu não posso ficar com nota baixa, isso é um milagre de Deus, eu tenho que levar as coisas de Deus a sério. Eu sempre tive isso em mente. Nunca fiquei brincando, nunca quis desagradar a Deus, nem os meus pais. Nossa, morria de medo de tirar nota baixa, porque eu sabia do esforço que eles estavam tendo para manter eu e a Raquel ali, sabe? Pra gente ter estudo, pra gente ter uma formação. Eu sabia daquele esforço. Então, se eu não honrasse aquele esforço, nossa, eu me desesperava só de pensar que eu não conseguiria honrar. E eu fui pra casa, no ônibus naquela noite, e pensando, e eu me recordei das coisas que a minha mãe sempre me falava. Quando eu me desesperava, ligava pra minha mãe, ela sempre tinha uma palavra de fé, sabe? Pra renovar a minha fé, uma palavra assim de conforto pro meu coração, sempre. A minha mãe foi muito usada por Deus, até hoje, né? Ela é muito usada. Mas naqueles 2 anos em especial, Deus usou demais a minha mãe pra me confortar. Eu lembro de uma frase que ela sempre me dizia, Sara, por um justo, Deus move uma cidade inteira. E aquilo ficou no meu coração, sabe? Eu lembrei daquilo naquela noite. Fui dormir em paz. No outro dia cedo, eu entrei no portal do aluno, que é tudo online, né? E tinha lá um espaçozinho, reclame aqui, deixe sua sugestão. Sempre nesses sites das grandes empresas tem, né? Um cantinho lá que você deixa sua sugestão, coloca sua nota, como você classificaria. Peguei e falei assim, eu vou reclamar aqui. Mandei lá minha reclamação. Digitei, contei toda a minha história, eu estou longe. Falei da situação dos meus colegas de sala que também ficaram assim aflitos porque iam perder essa aula e não tinha como. A gente só estudava, a gente vivia ali para estudar e perder uma aula ainda. Rapaz do céu. Tinha gente que conseguia trabalhar de carteira assinada ainda. Guerreiros, que era bem puxado. Mas eu reclamei lá, coloquei minha reclamação. Isso foi de dia, de manhã. Eu cheguei à noite na faculdade e a minha coordenadora, na sala de aula, entrou, falou, preciso falar com a Sara, por favor, me acompanhe. Aí todo mundo. E eu então, poxa, o que aconteceu? Tinha até esquecido que eu tinha reclamado. Eu lembro que nós atravessamos a universidade até chegar na sala dela, num silêncio. Nós chegamos na sala dela, ela encostou a porta, ela olhou pra mim e disse, eu sei que foi você que fez a reclamação. Aí eu nem sabia como ela sabia. Não sei se foi porque eu não sei disfarçar, né? E na hora que ela deu notícia eu já fiquei aflita, que eu vi lá os horários de aula. Porque lá no site diz que a reclamação é anônima. Então eu acho que ela deve ter deduzido
através da minha reação, não sei, eu sei que ela sabia. Ela começou a fazer o discurso dela, que não dava, que eu não devia ter feito aquele tipo de reclamação, porque era imprudente. A grade curricular ela é decidida bem antes de nós entrarmos ali na sala, é feita uma reunião, já é tudo decidido, e o protocolo, e blá blá blá. Ela fez o discurso dela. Quando ela terminou com o dela, aí eu comecei o meu. Antes de chegar na metade do meu, eu já tava assim, com a voz toda embargada, já não tava saindo mais nada. Quer dizer, eu tava falando, mas eu acredito que não dava pra entender, não sei. Porque eu comecei a falar do meu esforço, dos meus pais, e isso me emocionava muito. Eu não podia falar dos meus pais que eu chorava, porque eu morria de saudade. Foram 2 anos, assim, bem difíceis pra mim, emocionalmente falando, psicologicamente também. E aí eu sei que eu comecei a chorar e a contar a minha situação, porque eu não parava de chorar e nem de falar, porque eu queria contar pra ela pessoalmente. Eu só sei que no final da conversa, depois de 1 hora ali, eu acho que deu 1 hora de conversa, porque quando eu saí da sala, as minhas amigas estavam lá me esperando já. Eu sei que quando a gente terminou de conversar, ela tava me abraçando e me consolando. E ela olhou pra mim e falou, não, eu vou resolver isso. A gente vai dar um jeito, eu vou resolver. E quando ela me disse aquilo, eu fiquei assim, funcionou. Eu fiquei assim, meu Deus é bom demais. Eu fiquei assim, em êxtase. Saí da sala, as meninas viram eu com a cara inchada. O que aconteceu, Sara? O que aconteceu? Contei pra elas a situação, serviu de testemunho e ainda exaltei o nome de Deus. Falei, olha, isso é porque Deus não abandona um justo, hein? Por um justo, Deus move uma cidade inteira. Eu falei aquilo que a minha mãe tinha dito. E falei pra elas que quando a gente tá com Deus ao nosso lado, não tem nada que não se resolva conversando. E aquilo ali ficou de testemunho, sabe? Porque depois que eu saí da sala dela, ela realmente arrumou a aula, que seria 7 horas da manhã no sábado. Eu nem lembro se ela tinha sido relocada pro sábado depois do meio-dia ou se foi para algum dia da semana, eu nem lembro. Eu só sei que a situação foi resolvida. Nós passamos aquele ano estudando tranquilamente aos sábados. Começava 8 horas a aula, normal, como o primeiro ano. E assim, foi tudo pra glória de Deus. Ele mudou o horário da aula, que nem tinha como, assim, não tinha mesmo jeito. Ela já tinha falado pra mim que não tinha jeito. E Deus trabalhou ali. E esse é o testemunho que eu quero deixar a vocês, pessoal. Por um justo, Deus faz o impossível acontecer. Por um justo, Ele move uma cidade de lugar, assim como a minha mãe me disse. Por um justo, Ele leva o alimento para aquele que não tem nada na despensa. Ele leva a saúde para aquele que está entrevado numa cama, não tem saída. Por um justo, Ele faz o milagre acontecer, porque Ele é Deus e Ele é fiel para aqueles que são fiéis a Ele, para aqueles que o obedecem. Deus é fiel. E Ele fez isso na minha vida, sabe? Às vezes alguém pode falar assim, nossa, uma coisa simples, horário de aula. Gente, mas para nós que estávamos ali, era uma coisa tão importante, porque eu não podia ficar sem aquela aula ou tirar nota baixa. Nossa, era o meu medo, misericórdia. Deus sabe como ficava o meu coração naqueles dias. E Deus mudou, assim, sabe? Ele tocou no coração da minha coordenadora, abriu uma brecha para encaixar aquela aula de sábado às 7 horas da manhã. Ela foi encaixada e deu tudo certo. E o Senhor, Ele diz isso para Abraão. Quem é Abraão lá em Gênesis 18, quando Deus queria destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercede e diz, mas Senhor, se houver 30 justos naquela cidade, o Senhor olha para Abraão e diz, se houver 30 justos, eu perdoarei aquela cidade. Abraão olha para o Senhor e diz, mas e se houver 20? O Senhor olha para Abraão e diz, se houver 20, eu perdoarei aquela cidade. Pela 3ª vez, Abraão olha para o Senhor e diz, Senhor, não quero ser insistente, mas e se houver 10? O Senhor olha para Abraão e diz, se houver 10, eu perdoarei aquela cidade. E aí eu te falo, e se houver 1? Senhor, e se houver 1? Eu tenho certeza que Deus dirá, por 1, eu perdoarei aquela cidade. Por 1, eu moverei a cidade de lugar. Por 1, eu mudarei a grade de qualquer faculdade que seja. Por 1, eu transformo aquele seu professor incrédulo. Por um justo, Deus faz o impossível acontecer. Por mim, por você, por isso que vale a pena ser fiel, por isso que vale a pena, sabe, fazer de tudo para agradar a Deus, porque Ele é fiel para conosco, Ele faz o impossível acontecer, Ele transforma, Ele muda as coisas de lugar. Esse é o Deus que eu sirvo, um Deus que faz além do que eu poderia imaginar, além do que eu mereço. Esse é o meu Deus, porque Ele é fiel e por um justo, Ele faz coisas impossíveis acontecerem. Creia nessa palavra em nome de Jesus, que o Senhor venha te abençoar grandemente e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vou estar trazendo mais testemunhos em nome de Jesus.